Ilustres amigos do canal, tudo bem? O estresse no mercado voltou, as taxas do Tesouro Direto dispararam e os pré-fixados já pagam acima de 13%. E o mercado revisou suas expectativas de taxa de juros e de inflação. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quais os impactos dessa revisão no mundo das finanças e o que você deve ficar atento que não te contaram. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque diariamente aqui tem vídeo novo, inclusive sábado, domingo e feriado, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. E para isso eu estou aqui para te ajudar, para você aproveitar estes momentos da renda fixa no Brasil. Então você vem acompanhando e eu venho dizendo que 2022 é o ano da renda fixa, porque o estresse está cada vez maior. Não somente situação interna aqui no Brasil, com a proximidade das eleições, como também a situação externa, que também tem piorado cada vez mais. E eu venho dizendo aqui que podemos estar próximos de um novo problema mundial, talvez uma nova recessão que esteja chegando. Infelizmente, não é para agora, para os próximos dias, para as próximas semanas. Mas a pergunta não é mais se ela vai chegar, mas quando ela chegará, porque parece ser inevitável. E aí o mercado revisou então as expectativas aí do Brasil com relação à taxa Selic e também à inflação. E é sobre isso que eu quero mostrar para você. Selic em 13,75 e IPCA acima de 7. Eu venho dizendo há alguns meses que a projeção minha do IPCA sempre foi aí acima de 7. E eu quero te explicar por que isso. Foi atualizado então agora, depois de alguns meses sem atualização, o Boletim Focus, o levantamento que o Banco Central faz depois de consultar mais de 100 instituições financeiras. E aí ele traz aqui a expectativa do mercado. E eu quero começar falando para você aí da expectativa do IPCA, a inflação brasileira para esse ano de 2022. O que você pode verificar aí é uma boa notícia. Há 4 semanas atrás era 8,5, está aí na cor azul. Depois, há uma semana, caiu para baixo de 8. E agora a expectativa de inflação está em 7,67. Veja aí que essa expectativa de inflação para esse ano está caindo, o que é uma notícia extremamente positiva para o mercado brasileiro. Ainda que seja para esse curtíssimo prazo, e eu vou te explicar já já. Porque veja aí, para 2023, a notícia já não é das melhores. A expectativa de inflação está subindo. Saiu de 4,70 para 5,01 e agora 5,09. E um detalhe aí que ninguém te contou é essa informação que está aí, esse triângulo apontando para alta e um 14 em cima. Sabe o que é isso? São 14 semanas que o mercado já está projetando alta de inflação para o ano que vem. Em resumo, qual é o entendimento do mercado? Com essa taxa de juros muito alta para esse ano, o controle da inflação aqui vai ser maior e com algumas medidas internas que foram tomadas também. Só que a inflação para 2023 já está preocupando e já pode estar saindo da meta. E o mercado já está desconfiado pelas atas do Copom, que o Banco Central esteja de olho não mais na inflação nem para 23, mas já comece a olhar para 24. Se não, olha aí o que eu estou dizendo para você. Eu trago aí para você os últimos 4 anos em termos de inflação. Na coluna do meio é a meta do Banco Central. Então, por exemplo, em 2021, a meta era 3,75 e poderia variar 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Ou seja, ela poderia chegar no limite inferior de 2,25 ou no limite superior de 5,25, que é os 3,75 mais 1,5. Então aí você entende esse intervalo. Só que veja o que aconteceu em 2021. A meta era 3,5 e o limite superior 5,25. A inflação foi de 10. 10% foi o IPCA em 2021. Em 2022, a meta caiu um pouco, caiu para 3,5. Logo, o limite superior também caiu para 5. 5, nós já estamos agora no meio do ano, ou seja, até junho já passou da inflação acumulada aí ao longo desses 6 primeiros meses. Então veja aí que a projeção do mercado já está em 7,67. O que significa isso? Não conseguiu
reduzir a inflação em 2021. Em 2022, a ata do Copom, que é o Banco Central brasileiro, que combate aí essa projeção de inflação, já deu a entender que está de olho em 2023, já julgou a toalha em 2022. E para 2023, a meta é 3,25, podendo chegar até 4,75. Só que o mercado já está projetando uma inflação acima de 5%. Em resumo para você, nós podemos ter 3 anos seguidos em que a meta de inflação simplesmente não vai ser alcançada, nem no seu limite superior. E isso é importante você saber e entender. É a preocupação do mercado mais de médio prazo. O mercado está sempre olhando alguns meses à frente, principalmente aí de 6 a 12 meses. Por isso você precisa entender e se preparar. A situação melhorou para 2022, mas para 2023 está piorando. Infelizmente, essa é a realidade. E isso não estão te contando, tenho certeza. E se você já está entendendo um pouco mais, já dá aí um super like e compartilha esse vídeo com pessoas que querem entender um pouco melhor sobre esse cenário. Porque se a inflação está alta, eu vou falar agora da taxa de juros da economia brasileira. Só que olha, antes de falar da taxa de juros, eu preciso te falar que eu atualizei a nossa playlist com os melhores CDBs pré-fixados, acima de 15%, e CDB vinculado ao IPCA, pagando aí mais de 7% além da inflação. Tá aqui as oportunidades, não perca assistindo esse vídeo. Da mesma forma que o mercado revisou a expectativa para a inflação nos próximos anos, revisou também a expectativa para a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros aqui. E você vê aí nesse primeiro quadro, é a última linha, Selic. Há 4 semanas estava 13,25 a projeção. Na semana anterior, 13,75 e agora se manteve. Ou seja, a taxa Selic deve fechar o ano de 2022, diante dessa pesquisa que foi feita com mais de 100 instituições financeiras, em 13,75. E agora você vem entendendo por que eu venho dizendo semana após semana e vídeo após vídeo que a taxa Selic não vai cair. E você nem precisava dessa revisão do Boletim Focus. Porque, veja, aqui no alto você tem a nossa playlist Leilão do Tesouro. E por lá, sabendo os títulos que os grandes bancos estão comprando, você já tinha uma noção de que isso não ia acontecer. Eu vou mais além. A taxa Selic não deve cair tão rápido até o primeiro trimestre de 2023. Anota aí que eu vou continuar te atualizando. Então, muito bem, você já verificou aí ela para 2022. E para 2023, veja que é o quadro de baixo. Para 2023, o mercado, então, alterou a expectativa. Era de 10% e agora passou para 10,5% aí a expectativa para o ano seguinte. Ou seja, taxa Selic alta de 2 dígitos por um bom período de tempo. E aqui eu trago a comparação para que você entenda melhor. No quadro do meio, você tem aí a taxa de Selic, os juros básicos da economia. E aí, na parte da direita, o IPCA. Então, veja que em 2025, a taxa Selic fechou em 9,25% e o IPCA em 10%. Ou seja, no acumulado do ano, nós tivemos aí uma inflação maior, então, que a nossa taxa básica de juros. Só que agora, em 2022, ela deve fechar já em 13,25%. E aí ela já vai estar cobrindo, provavelmente, a inflação. Se não tivermos suspeito, se não tivermos aí problemas no meio do caminho, me desculpe. Em 2023, nós devemos ter aí uma taxa Selic, de acordo com o mercado, em 10,5%. E aí sim, uma inflação mais controlada por volta de 5%. Só que veja, isso é projeção do mercado. E por fim, 2024, que eu já nem acredito nessa projeção, por estar tão distante, mas o mercado faz a projeção para 8% e o IPCA de 3%. Eu vou te dizer bem a verdade. Eu acredito aí nas projeções de mercado de 1 a 1 ano e meio. Mais do que isso, eu acho puro chutômetro. Essa que é a grande verdade. O mercado não consegue de forma alguma antecipar esses movimentos por mais de 1 ano e meio. Mas o que eu quero trazer aqui para você em destaque é o seguinte. Se acontecer dessa taxa básica de juros nos 3 primeiros anos se confirmar, nós vamos ter uma taxa média Selic de 11,16%. Veja, 11,16%. E se confirmar esse quarto ano, a taxa média vai cair para 10,38%. Nós estamos falando de uma taxa média de Selic de 4 anos, em média, acima de 10%. Olha a importância disso.
E mais do que isso, um IPCA nesses 3 primeiros anos, 21, 22 e 23, de 7,6%. E depois nós temos aí uma queda significativa. Veja como ele pode cair em 2024. Estou falando pode, porque nós podemos ter aí muitos capítulos ao longo desse período. Resumo importante para você. Se esse cenário se concretizar para 2022 e principalmente para 2023, que eu acho até que a taxa Selic deve permanecer nesse patamar, mas não acho que a inflação vai continuar tão pequena assim, nós podemos ter então aí a taxa Selic então cobrindo a inflação. Em outras palavras, o Tesouro Selic protegendo o seu dinheiro da inflação nesse curtíssimo período. Isso é o que eu quero trazer para você. É a oportunidade que você tem, não somente de tê-lo como uma reserva de emergência, mas talvez como uma reserva de oportunidade e até de investimento de curtíssimo prazo. Entendeu? Tá aí a informação para você. Agora eu quero trazer aqui um resumo das projeções para que você entenda realmente o que o mercado está querendo dizer. Só que antes de falar dessas projeções, eu atualizei a nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Na qual eu trago para você, título a título, IPCA, pré-fixado e os títulos que pagam juros semestrais. Estão com boas taxas? Estão com bons preços para marcação a mercado? Assista aqui no alto que você vai gostar. Para finalizar, então, aqui para você, projeção de inflação brasileira e mundial mais alta. O que eu estou querendo dizer para você? Você já está vendo aí que esse cenário de inflação não é somente aqui no Brasil. A inflação mundial está altíssima, principalmente nos países da Europa e nos Estados Unidos. Lá eles estão tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. É muito tempo que eles não tinham inflação nesse patamar tão elevado. E esses países não têm um histórico bom de combate à inflação, não estão tão familiarizados com esse tipo de problema. E se a situação internacional piorar, principalmente lá com o problema que nós estamos tendo lá na Europa, e talvez até com problemas de fechamento no grande país asiático, nós podemos ter ainda piora maior da inflação. Então fica de olho aí, porque isso é importante. Segundo ponto, Selic vai ficar mais alta por um bom período de tempo. Eu venho dizendo isso e venho enfatizando. Selic deve ficar acima de 2 dígitos até 2023. Então, se você está aí preocupado em deixar o seu dinheiro em algum lugar que renda, veja que essa é uma boa rentabilidade para quem quer aí no curtíssimo prazo se proteger da inflação. E veja, estamos falando do cenário atual. Se o cenário piorar, a Selic pode ter que subir ainda mais alto. E o que eu quero falar com esse cenário todo? É o cenário perfeito, então, para valorização da renda fixa. Porque, veja, se nós temos inflação alta, a taxa de juros precisa subir, e ela já continua muito alta. Taxa de juros muito alta, por volta aí de 14%, investimento em renda variável fica com uma assimetria ruim. O que eu quero dizer isso? A renda variável teria que pagar aí uns 20% para compensar o risco, 20% ao ano. E, além disso, nós temos incertezas da economia internacional. As commodities desacelerando, principalmente commodities agrícolas. Verificamos recentemente preço do petróleo caindo. E se você não sabe, períodos de recessão costumam ser períodos deflacionários. É isso mesmo que você ouviu. Então veja que se nós tivermos essas quedas, nós podemos entrar sim num período de recessão, que seria então 2 trimestres com PIB negativo. Essa preocupação da economia existe. E aí, com esses juros mais altos, nós temos então uma inibição do consumo, porque as pessoas físicas como eu e você ficam receosas de pegar empréstimos, seja para qual fim for, mas principalmente para consumo, com taxas de juros tão elevadas. E as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, não investem, cortam os investimentos, cortam gastos, realizam demissões. Enfim, é um momento extremamente delicado. E aí você deve estar se perguntando, ok, nesse cenário então de piora, o que eu devo fazer? Volto a dizer e enfatizo para você, lembre-se de ter caixa. Não estou dizendo para você estar 100% em caixa, mas o pior, na minha visão, ainda não chegou. E esses próximos 12 meses, até o meio do ano de 2023, certamente nós teremos boas oportunidades. Isso não quer dizer que você deixe de investir, mas que você tem oportunidades agora de deixar o seu dinheiro ganhando da inflação, produzindo então, trazendo rentabilidade.
e que você precise ter liquidez para quando as oportunidades realmente se apresentarem de verdade. E nós vamos ver quando essas oportunidades acontecerem, quando realmente na renda variável acontecer a chamada capitulação, que é a jogada de toalha do mercado. É quando boa parte dos investidores realmente decidem assumir o prejuízo. E aí você vai verificar mais uma queda do mercado acionário e talvez oportunidades ainda maiores na renda fixa. Volto a dizer, 2022, o ano da renda fixa, e talvez até 2023. Mas se você quer investir, você já deve ter verificado aí que nós temos CDBs pagando acima de 15% ao ano. Eu sugiro, se é que eu posso fazer isso, que você olhe com muito cuidado esses investimentos, principalmente os de prazos mais longos, que seguram você, porque ao comprar um CDB, você acaba ficando preso até o vencimento. Se tentar vender antes, pode ser que você tenha períodos aí complicados. Então, se vai no CDB, tente olhar mais para os períodos mais curtos. Além disso, nós estamos tendo oportunidades de proteção contra a inflação. CDBs vinculados ao IPCA, que chegam a pagar até 8% de taxa, mais a inflação da data da compra até o vencimento. E os tesouros IPCA já estão bem acima de 6%. Enfim, é um cenário bem conturbado e que essa semana começou recentemente com maiores preocupações lá no grande país asiático, de novas testagens daquele problema de saúde que nós tivemos. E quando começa novas testagens em massa assim, há um receio do mercado de novos fechamentos. E isso é preocupante para a economia internacional. Esse é um ponto para ficar bem de olho. Além disso, nessa semana nós temos o CPI, a inflação americana, talvez um dos principais indicadores da economia americana. E se ele vier alto novamente, o mercado vai sentir. Por isso eu tenho dito aqui para você, tenha calma, tenha prudência e, acima de tudo, tenha caixa. Os momentos só estão melhorando e você precisa aguardar, ser paciente nesse momento. E talvez uma das formas de ser paciente é ter liquidez, porque se precisar do recurso, ele está lá de imediato. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo em família e fique de olho, porque o mercado continua dando sinais. Um abraço e até o próximo vídeo.